Leitura bíblica do Antigo e Novo Testamento. Porção de hoje. Salmos capítulo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que comprazem no meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. E os que amam a tua salvação, digam sempre: Deus seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado. Ó Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. 1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor e procurai diligentemente os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois o que fala em outra língua não fala aos homens, mas a Deus, porque ninguém entende e o seu espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens edificação, encorajamento e consolação. O que fala em outra língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Desejo que todos vós faleis em línguas, muito mais, porém, que profetizeis, pois o que profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, em que vos serei útil, se não vos falar por meio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou de ensinamento? Até as coisas inanimadas, seja flauta, seja cítara, quando emitem sons, se não fizerem distinção entre os tons, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Pois também se a trombeta produzir um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não proferires uma palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Pois estarei falando ao ar. Há talvez muitas espécies de vozes no mundo, e nenhum é sem significado. Se eu, pois, não souber o significado da voz, serei um bárbaro para o que fala, e o que fala será um bárbaro para mim. Assim também vós, visto que sois zelosos por espíritos, procurai alcançar a excelência para a edificação da igreja. Portanto, o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei também com a mente? Cantarei com o espírito, mas cantarei também com a mente? De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como que não é instruído em línguas, dirá o amém depois da tua ação de graças? Ele não entende o que dizes. Pois tu, de fato, dás graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Mas na igreja prefiro falar 5 palavras com a minha mente, para também instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia sim, sede crianças, mas no entendimento, sede maduros. Na lei está escrito: falarei a este povo por homens de outras línguas e por lábios de outros, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os incrédulos. Mas a profecia é um sinal não para os incrédulos, e sim para os que creem. Se, portanto, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em línguas,
no caso de entrarem alguns não instruídos em línguas ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou não instruído, será convencido por todos e examinado por todos. Os segredos do seu coração tornam-se manifestos e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. Se alguém falar em outra língua, que sejam 2, ou quando muito 3, um de cada vez, e um deve interpretar. Mas se não houver intérprete, fique calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Quanto a profetas, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, for revelado algo a outro que esteja sentado, o primeiro deve calar-se, porque todos podeis profetizar, um de cada vez, para todos aprenderem e todos serem encorajados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, pois Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também diz a lei. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela somente para vós? Se alguém se considera profeta ou espiritual, saiba com certeza que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignorar isso, que ignore. Portanto, meus irmãos, procurai diligentemente profetizar e não proibais o falar em línguas. Tudo, porém, seja feito apropriadamente e com ordem.